meu nome é Cíntia Matias Kelly, sou graduanda do curso de Filosofia. Olá, eu sou Luiz Otávio, eu também sou graduando do curso de Filosofia. E o nosso trabalho vai tratar sobre o legado de Marx para a educação. Espero que gostem. Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818, no que chamamos hoje de Alemanha. Foi jornalista, filósofo, historiador, revolucionário e posteriormente tido como sociólogo pelo seu minucioso estudo sobre o capitalismo. Teorizou em conjunto com seu amigo Engels uma alternativa ao modo de produção que dominava a sociedade, o capitalismo. E o método que ele utilizou para analisar a sociedade foi o materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético é uma teoria que se fundamenta na capacidade de entender que a realidade é material e os homens a modificam, e também que existiu sempre na história de toda a humanidade um antagonismo na sociedade entre os exploradores e os explorados. Apesar de não ter teorizado propriamente sobre a educação em seus textos, vários estudiosos vieram a formar teorias sobre a educação tendo como base o pensamento materialista histórico e dialético marxiano. Outro termo muito importante para entendimento da teoria marxista é a praxis. Pois bem, mas o que é essa tal de praxis? Praxis seria a ação em conjunto com a teoria, algo que permitiria que a ação se tornasse um agir melhor. Marx enxergava o trabalho como forma inicial da capacidade que os homens têm de agirem como homens, porque, por meio dele, é que se produziria a satisfação das necessidades humanas. Mas essa atividade era tida de tal forma no método capitalista que criava uma situação de estranhamento do operário em relação ao que ele produzia. A esse sentimento ele dava o nome de alienação. A exploração que se dá no processo capitalista, onde os burgueses que detêm os meios de produção exploram os proletários que precisam vender a sua força de trabalho, acaba por transformar o trabalho em um mecanismo opressor do homem. Essa exploração que existiu em toda a sociedade na história sempre continuou por meio de um refinamento que, nas palavras de Leandro Conder, um filósofo marxista brasileiro, acabou se tornando mais aguda e normal. Exploração essa que funciona como uma ideologia que chega até as escolas, formando seres que sintam que o único meio necessário e correto de viver seria sob o capitalismo. Bom, mas por que falamos de trabalho? É porque, para Marx, o trabalho deveria se unir à educação para a formação do ser humano que viria a se formar no seio de uma sociedade socialista. E também, a sociedade deveria sofrer uma mudança nas raízes de sua estrutura para comportar um novo modo de vida social. Esta que teria o papel de somente prover o homem das suas necessidades e de meios para atingir as mesmas. Nada mais deste volume exagerado de trabalho que visa a produção de coisas fúteis e a acumulação de capital da burguesia. Para entrarmos na modalidade de ensino, devemos olhar um texto chamado Instruções aos Delegados do Conselho Geral Provisório do 1º Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, onde Marx fala sobre o que seria um ensino para ele. Por ensino, entendemos 3 coisas. Primeira, ensino intelectual. Segunda, educação física, dada nas escolas e através de exercícios militares. E terceira, adestramento tecnológico, que transmita os fundamentos científicos gerais de todos os processos de produção e que, ao mesmo tempo, introduz a criança e o adolescente no uso prático e na capacidade de manejar os instrumentos elementares de todos os ofícios. A união do trabalho produtivo remunerado, ensino intelectual, exercício físico e adestramento politécnico elevará a classe operária acima das classes superiores e médias. Ou seja, ele busca unir essas 3 coisas coexistindo no que seria a formação educacional de jovens e crianças no socialismo. Entretanto, devemos pensar que os princípios filosóficos da pedagogia socialista, segundo Demerval Saviani, deveriam comportar certos aspectos. A pedagogia socialista deve ser original. O próprio ambiente precisa ser educado. O homem não é um mero espectador da realidade, porque assim como os homens fazem a história, os homens devem fazer a educação. A prática material é o elemento determinante, não as ideias. O trabalho, que é o traço essencial do homem, não o pensamento.
A atividade dos homens é o elemento determinante do mundo humano compreendido, para domínio da natureza e construção de novas formas de vida social. A teoria materialista da época, que explicitava que os homens são frutos das circunstâncias e da educação hegemônica, deixa passar o fato de que o próprio homem modifica suas circunstâncias e que o educador que é educado dentro de um sistema também precisa ser educado para tal modificação. Disso pode-se decorrer o fato de que Marx gostaria de ver em uma sociedade um desenvolvimento pleno do homem em si, não se transformando em uma espécie de zumbi a fim de operar trabalhos mecânicos e alienadores, mas, na verdade, ter ensino que o possibilitasse ter pleno desenvolvimento de todas as suas capacidades. Pensando em um processo de transição do meio capitalista para o socialista, Marx não visaria o educador como processo central de uma revolução que permitiria essa transição, porque, para ele, o educador é educado, e mesmo que o educador tivesse um pensamento revolucionário, a sua praxis enfrentaria vários problemas causados pelo sistema em que está inserido, permitindo não atuar plenamente. No entanto, o educador, por meio da praxis, também pode ser aquele que insere problemáticas e faz os alunos enxergarem a realidade de forma crítica e questionadora, fazendo com que eles tenham mais possibilidade de enxergar melhor o mundo. Demerval Saviani tem sua teoria fundamentada em Marx, que se chama Pedagogia Histórico-Crítica. Esta pedagogia considera que os alunos, como indivíduos concretos, aparecem como unidades de diversidade, ou seja, tem em si várias coisas que o formam que não fazem parte do que ele escolheu, mas simplesmente das condições em que vive. A criatividade em si não há possibilidade de ser absoluta, mesmo que esteja presente no aluno, porque a geração atual vive sob relações de produção herdadas de uma geração anterior. Sendo assim, a ideia de que o aluno pode fazer tudo por sua própria escolha é completamente errada, porque deixa de entender as condições reais em que um aluno popular está inserido. Daí o autor faz a distinção do que seria o aluno empírico e o aluno concreto, enfatizando que os interesses devem sempre pender para o lado do concreto. O aluno empírico pode querer coisas que não satisfazem seus interesses concretos, por isso a escola precisa viabilizar o conhecimento concreto que é preciso que o aluno tenha para corresponder com as expectativas da realidade em que ele vive. O conhecimento sistematizado usado na escola, que está associado ao modo de produção atual, não é de interesse do aluno empiricamente e também não integra o que é necessário para que ele sobreviva na sociedade.